Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabel e essa aqui é a minha sobrinha Emanuele. Oi. E hoje a gente vai contar uma história da Bíblia muito legal para vocês. É uma história de muita sabedoria. E essa história é sobre o rei Salomão. Manu, quem foi o rei Salomão? Um rei que tinha muita sabedoria. E ele tinha essa sabedoria porque Deus apareceu em um sonho falando pra ele, né? Pode me pedir o que você quiser. Em vez de ele pedir dinheiro ou a morte dos inimigos, ele pediu sabedoria para poder lidar com seu povo. Ele pediu sabedoria para poder governar o povo de Israel, né? E para poder também diferenciar situações da vida do povo que envolviam o bem e o mal, né? Sim. Então, certa vez, lá no livro de 1 Reis 3, 16 a 28, tem uma história bem interessante de muita sabedoria. E o rei Salomão precisou usar muita sabedoria. Duas mulheres haviam chegado aflitas diante do rei Salomão. Sabe por quê? Sim. Porque, infelizmente, um bebê da outra mulher tinha morrido. E ela chegou e trocou o vivo com o morto. As duas foram até o rei para poder pegar o bebê. Só que o rei falou, eu vou cortar o bebê ao meio, para cada uma ficar com uma parte. Daí a mãe do bebê, ela falou, prefiro ter meu filho vivo na mão dela do que ter morto na minha mão. E ele percebeu que essa era a mãe dele. Então ele entregou o bebê para a mãe verdadeira, porque a outra, para ela, podia deixar cortar o bebê. Para ela não importava, né? Ela podia, então vamos dividir o bebê ao meio. E a mãe verdadeira, ela ficou tão aflita, que ela disse... O que ela disse? Ela disse, eu prefiro ter meu bebê vivo na mão delas do que ter meu bebê morto na minha mão. Então só o amor de mãe verdadeiro que ia diferenciar de quem era realmente a mãe daquele bebê vivo, né? Então, ali Salomão teve uma ideia muito genial com essa história, né? Ele pegou o bebê, né? Ele pegou o bebê e disse, então eu vou partir o bebê ao meio e vou dar metade para cada uma. Já pensou o que ia acontecer? História triste, né? Porque ia acabar matando o bebê. Isso, Ninguém exatamente. Ia ficar com uma parte viva dele. Só que Salomão não queria isso. Ele, na verdade, ele queria, como ele tinha muita sabedoria, ele só queria descobrir quem era a mãe verdadeira do bebê vivo. E foi isso que aconteceu. Então, o rei Salomão mandou entregar o bebê vivo para a sua mãe verdadeira, para aquela que não queria que o bebê morresse, né? Sim. Então, nessa história que a gente pode aprender que quando a gente tem alguma decisão para tomar na vida, alguma situação que a gente tem que escolher entre alguma coisa, o que a gente tem que fazer? A gente pode pedir ajuda para Deus para Ele nos guiar no caminho certo, na opção certa, né? Isso. Então, sempre que a gente estiver passando por algum problema ou a gente tiver alguma dificuldade, seja em casa, seja na escola, qualquer coisa, a gente sempre pode orar para Deus e pedir para Deus sabedoria. E foi isso que Salomão também fez, né? O rei Salomão. Salomão pediu sabedoria para poder lidar com seu povo quando ele era muito jovem. Ele foi muito jovem. E Deus concedeu a ele sabedoria, né? Então ele conseguiu lidar com o povo de uma forma muito sábia. Tanto que essas decisões, essas situações que aconteciam ali com o povo, o rei Salomão sempre conseguia resolver com muita sabedoria, porque ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu sabedoria para ele. Sim. Então sempre que a gente precisar e a gente estiver passando por alguma situação, por alguma dificuldade, a gente pode entrar no nosso quarto e orar e pedir para Deus muita sabedoria para decidir qual é o verdadeiro caminho. O caminho aquele que Deus planejou para cada um de nós, né? Né, Manu? É isso? Sim. Então, gente, galerinha, essa é a nossa história de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!